exposição. 1 de Paulo a Timóteo 3, 14 a 16. Ouçamos então a santa, bendita e poderosa palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar? Senhor Deus, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa o Teu povo, nos edifica, nos instrui, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se eu perguntasse para você, o que é a igreja para você? O que será que você responderia? Eu creio que nós teríamos algumas respostas um pouco desaforadas, como por exemplo, olha, igreja é um local de hipócritas que se sentem melhores do que os outros. É possível ouvirmos esse tipo de coisa. Aqueles que amam a igreja, entendem o que é a igreja, irão dizer que a igreja é simplesmente o local onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus. Ou até mesmo algumas pessoas que têm um relacionamento bem próximo da igreja, de amor à igreja, podem dizer que a igreja é minha segunda casa, é onde eu vou e me sinto bem. Certamente várias respostas seriam dadas sobre o que é a igreja. E para vocês, crianças, será que é a igreja? Se eu te perguntar isso, o que é a igreja? Será que é só o lugar que nós vamos para ver os nossos amiguinhos e brincar? Será que é o lugar que o pastor dá o docinho depois do culto? Né? Na verdade, irmãos, a igreja está para muito além de tudo que nós acabamos de citar. O texto que nós temos diante de nós nos ajuda a responder essa pergunta. O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? E é justamente por meio desse texto que nós iremos ver o que o próprio dono da igreja, o Senhor Deus, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, diz o que é a sua igreja. No nosso texto de hoje, nós vemos Paulo falando da razão pela qual ele escreveu essa carta a Timóteo. Ele explica o motivo pelo qual todas essas instruções que ele tem dado são muito importantes. Ele também revela a natureza das igrejas locais, o que são as igrejas locais, e ele também apresenta um resumo da verdade eterna de Deus sobre a pessoa de Cristo, a qual o apóstolo Paulo chama de mistério da piedade. O objetivo do nosso texto é mostrar o valor singular da igreja de Cristo e também descrever qual é a essência da mensagem dessa igreja. E é diante disso que veremos na nossa exposição de hoje a igreja de Cristo e a sua mensagem. A igreja de Cristo e a sua mensagem. Nas nossas últimas 4 exposições, que nós nos detemos em tratar sobre o ofício de presbíteros e diáconos, Paulo orientou Timóteo a como estabelecer 2 grupos de oficiais que haveriam de reger a igreja, protegendo ela das ameaças de falsos mestres que estavam presentes dentro da igreja. E no nosso texto de hoje, vemos Paulo dizendo por que era tão importante eles serem criteriosos na escolha de presbíteros e diáconos. Por quê? 4 sermões para falar só sobre presbítero e diácono. É justamente diante daquilo que é dito aqui, que é a natureza da igreja de Cristo, é que nós vemos por que temos que ser tão criteriosos. O nosso texto pode ser dividido basicamente em 2 partes. Sendo a primeira parte os versículos 14 e 15, onde Paulo apresenta o valor da igreja de Cristo, em que ele define o que ela é e por que ela é tão importante. E a segunda parte, versículo 16, onde Paulo descreve a verdade sobre a qual a igreja está fundamentada. E é a mesma verdade que a igreja proclama. Diante disso, vejamos então a primeira parte na nossa exposição, os versículos 14 e 15, onde Paulo apresenta o valor da igreja de Cristo. Vejam comigo os versículos 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve,
para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Os irmãos que têm acompanhado as nossas exposições têm acompanhado a ideia de que a escrita dessa carta se dá depois do momento em que o apóstolo Paulo vai em direção à Macedônia, mas então ele precisa deixar Timóteo em Éfeso. As igrejas de Éfeso estavam passando por sérias dificuldades e poderia demorar muito tempo entre a ida de Paulo até a Macedônia e a volta dele até Éfeso. E é diante disso que ele pega o seu filho na fé, Timóteo, deixa nas igrejas de Éfeso e o orienta a como proceder, como ele haveria de tratar os problemas das igrejas de Éfeso. E nós vemos que o trabalho de Timóteo seria muito árduo. Ele teria que confrontar falsos mestres, organizar a liderança da igreja local, dar orientações sobre como determinados grupos da igreja deveriam ser abordados e também dar instruções e encorajamentos ao próprio Timóteo. Afinal de contas, a oposição não seria pouca para aquele jovem pastor. Então Paulo escreve essa carta, envia a Timóteo como uma tratativa para que Timóteo começasse a abordar os problemas que ele estava observando ali na igreja de Éfeso. E adiante então dessa situação que ele diz assim: Timóteo, em breve eu espero voltar aí, mas para que a situação em Éfeso não piore, enquanto eu não chego, vai adiantando os trabalhos. Porque quando eu chegar, eu vou concluir tudo, eu vou fechar o trabalho. E aí então, Paulo começa a orientar Timóteo a como proceder. Veja, primeiro ele diz quem são os presbíteros, ele diz quem são os diáconos, e ele diz tudo isso eu estou ensinando para você, para que você saiba como proceder na igreja. Proceder aqui é o mesmo que modo de agir, como se comportar, como se deve andar na casa do Senhor. E aqui percebam como, já de início, algo fica bem claro para a gente. Paulo está utilizando a expressão casa de Deus no sentido de uma igreja local, ou talvez algumas igrejas locais. Timóteo estava incumbido de tratar as igrejas de Éfeso. Então, quando Paulo diz, eu estou te orientando para que você saiba como tratar as igrejas locais, que são a casa de Deus, Paulo está dizendo que uma igreja local também é uma casa de Deus. E é óbvio, irmãos, que Paulo não está se referindo aqui a um prédio, a um edifício. Nós temos esse hábito, né? Nós dizemos que a igreja é a casa de Deus, ou seja, esse prédio é a casa de Deus. Não tem como. Lembremos que na época em que Paulo escreve essa epístola, os cristãos não tinham um local apropriado para poder cultuar ao Senhor. Eles começaram, lembram-se lá em Atos, cultuando em praça pública, ao ar livre, ou então iam para um anfiteatro, para cavernas, onde a oportunidade dava, meus irmãos, eles iam. E no período em que a perseguição fica muito severa, eles se reuniam até em cemitérios. A pessoa que nosso macabro, né, um culto cristão em cemitério, eles fizeram muito isso, porque era um local que eles certamente não imaginavam que iam encontrar cristãos. Então fica claro para nós aqui, desde já, que casa de Deus não é o mesmo que um prédio, uma construção. E é importante compreendermos isso porque, com frequência, pessoas mal informadas imaginam que quando nós falamos da igreja como sendo a casa de Deus, elas pensam que nós estamos falando do prédio. Bloco, cimento, tijolo, pedra, ferro. Isso, de fato, não é a casa de Deus. E nós temos que tomar cuidado para que isso não seja alvo da nossa idolatria. Claro, devemos ter apreço para o local que o Senhor nos deu para cultuarmos. Mas nós não podemos ter um apego tão grande. Meu Deus, é esse o lugar que Deus fala comigo. Quem tem muito isso são aqueles da igreja romana. Afinal de contas, quando eles vão fazer o texto, onde que eles preferem fazer? Eles vão para a igreja para rezar o texto. Nós entendemos que nós buscamos ao Senhor em qualquer lugar. A verdade, queridos, é que todo crente minimamente esclarecido deve saber que Deus não está preso em nenhum lugar, em nenhuma edificação. Na verdade, a igreja local, ela é chamada de casa de Deus, porque o povo que vem para esse local para poder cultuar ao Senhor é o povo onde o Espírito Santo de Deus habita. Então esse local se torna a casa de Deus à medida que aqueles que foram feitos
templos do Espírito Santo, em que tem a presença de Deus, chegam nesse local para poder cultuar ao Senhor. Isso é tão verdade que são inúmeras igrejas protestantes na Europa que foram vendidas, algumas se tornaram mesquitas islâmicas e outras se tornaram bares, um pub, onde as pessoas vão para beber e se prostituir. É um prédio. E eles deixam a mesma estrutura da igreja por causa da questão histórica. Casa de Deus, então, meus irmãos, é independente de onde o povo de Deus estiver. O local onde está o povo de Deus, esse local, sim, é a casa do Senhor. E Timóteo deveria ter isso em mente. A igreja, a casa de Deus, é na união dos crentes. Mas não só Timóteo deveria saber isso, como toda a igreja. Afinal de contas, essa carta seria lida no culto público. Mas então, a pergunta que surge é: por que é tão importante Paulo organizar e normatizar procedimentos na igreja? Porque é isso que Paulo está dizendo. Façam isso. Esse é o proceder, não é outro. O proceder que eu quero que vocês tenham é esse. Por que então, queridos? Por que ser tão criteriosos? Afinal de contas, será que o Espírito Santo não pode guiar a igreja? Ou ele poderia dizer, né? Olha, Timóteo, deixa aí, o Espírito Santo uma hora dá um jeito em tudo. É muito falaciosa essa ideia, meus irmãos, de que a igreja ela deve funcionar sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de organização. Aqui nós vemos claramente que a igreja faz assim. O proceder aqui dentro é desse jeito. E é sobre isso que Paulo está falando. Diante desse fato, então, é necessário proceder corretamente dentro da casa de Deus. E ele destaca isso ao falar da importância das igrejas locais. É o que nós vemos bem latente no versículo 15. Paulo diz no versículo 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Veja a ênfase que Paulo está dando aqui. Ele está dizendo que esse local é a casa de Deus. E aí ele fala que é a igreja do Deus vivo. Não é qualquer lugar. Quando os crentes estão unidos, não é de qualquer jeito. Tem um proceder, tem uma ordem. E aí ele ainda chega a falar que essa igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu quero que vocês percebam de maneira bem clara aqui no versículo 15, que o apóstolo Paulo apresenta duas definições a respeito do que é a igreja. Primeira definição, podem olhar para o texto mesmo, tá? Para que não pense que eu estou inventando alguma coisa. Ele diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. Ele está dizendo que é o dono da igreja. Em segundo lugar, ele diz o que é a igreja. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Isso deixa claro, meus queridos, que quando nós entramos por essa porta para podermos estar com os nossos irmãos, buscarmos a presença de Deus, a gente não está entrando em um shopping, a gente não está entrando em qualquer lugar. É a casa de Deus, é o local onde o Espírito Santo de Deus age, fala aos corações, transforma as vidas, onde Deus revela de maneira bem clara como Ele quer que o seu povo adore e como Ele quer que o seu povo se conduza aqui nesse mundo. E aqui eu quero que vocês vejam essas duas definições que Paulo apresenta aqui e a importância do procedimento correto dentro da igreja. O primeiro destaque é que a casa de Deus, que são as igrejas locais, como a Nova Aliança, elas são a igreja do Deus vivo. A ênfase aqui, nessa definição, é que a primeira identidade da igreja não está nela propriamente dita, mas está naquele que é o dono dela. É em Deus. Deus é o dono da igreja, mas não é qualquer outro Deus. É o Deus vivo. Por que o Deus vivo? Meus irmãos, Paulo escreve essa carta para os crentes de Éfeso. E se nós lermos a epístola, o livro de Atos, vemos como foi a fundação da igreja de Éfeso. Vocês se lembram das pessoas de Éfeso gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. A cidade de Éfeso era conhecida por ter o templo da deusa Diana. Além disso, ela era conhecida por ser a detentora da imagem do deus Júpiter, que teoricamente havia caído do céu.
Diante disso, o que Paulo está dizendo é: vocês lembram dos deuses que vocês serviam e que vocês veem amigos seus, parentes seus servindo? São deuses mortos, são deuses mentirosos. Afinal de contas, como diz o salmista, eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam. Mas o Deus que é o dono da igreja é o Deus vivo, não é qualquer Deus. Você não está entrando no templo da deusa Diana, você não está entrando no templo do Deus Júpiter, mas é o grande Deus, o Deus que é vivo. E então, meus queridos, aqui quando Paulo fala que essa igreja, ela é do Deus vivo, essa palavra igreja é o mesmo que a assembleia, ou seja, ela é composta por pessoas que são povo de Deus e que vivem na presença de Deus. E aqui, eu creio que nesse ponto, Paulo está fazendo uma referência à igreja de Deus de maneira geral. Lembremos, ele estava escrevendo essa carta para Timóteo e para as igrejas de Éfeso, e ele está falando da natureza da igreja. Ele está falando das igrejas de Éfeso, mas não só delas. Todas as igrejas de Cristo Jesus, do Deus vivo, que se espalham por todo o mundo. Isso inclui a nossa igreja. O que é a nova aliança, queridos? Por que a gente está aqui? O que é esse lugar? É a igreja do Deus vivo, onde há um proceder que nós buscamos na palavra, de conformidade com o ensino dos apóstolos, que eles aprenderam do próprio Cristo como proceder nesse local. Meus queridos, quando nós falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, é importante que façamos uma distinção entre aquilo que chamamos de igreja triunfante e igreja militante. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de expressão. O fato é que aqueles que já morreram em Cristo estão na presença do Deus vivo, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, desfrutando das alegrias da salvação e aguardam a ressurreição dos seus corpos. Esses ainda fazem parte da igreja. Mas a essa igreja, que é composta por todos os verdadeiros crentes que já morreram em Cristo, ela é chamada de igreja triunfante. Ela já venceu, já está desfrutando da vitória em Cristo Jesus. Mas nós que estamos aqui vivos e lutamos contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo, estamos dentro daquilo que é chamado de igreja militante. Basta você fazer uma associação com militar, briga, né, luta. Por que essa expressão? Porque nós estamos em uma luta contra o nosso próprio pecado, uma luta contra o inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Estamos em luta contra um mundo com valores caídos e que jaz o maligno. A igreja militante, que nós somos parte, ela se ajunta e os cristãos adoram a Deus, servem uns aos outros, são instruídos na palavra, celebram a ceia, o batismo, professam publicamente a sua fé. A isso nós chamamos de igrejas locais. E é a igrejas locais que Paulo está dizendo que é a igreja do Deus vivo. E é importante, nesse momento que estamos apresentando essa distinção entre igreja triunfante e igreja militante, fazermos 3 observações. A primeira observação é que nem todo mundo que pertence a uma igreja local pertence à igreja do Deus vivo. Algumas pessoas podem se enganar, achando que porque cresceram na igreja, viveram o tempo todo dentro da igreja, ou estão ali participando da ceia, receberam um batismo, por fazerem parte da igreja visível. Elas são parte da igreja do Senhor, da igreja invisível. Essa é uma distinção também relevante. Nós temos aquilo que chamamos de igreja visível. O que é a igreja visível? O nosso hall de membros. Se você pegar o hall de membros, ali é a igreja visível, porque é aquilo que a gente vê. Mas eu tenho certeza que daquele hall de membros, nem todos são crentes. Porque sempre foi assim. Entre os 12, nem todos eram crentes. E a isso nós chamamos de igreja invisível, que é a igreja que serve de fato ao Senhor, mas que nós não vemos. Quem são aqueles que realmente são crentes? Afinal de contas, nós vemos pessoas que estão tanto tempo na igreja, pregam, fazem tantas coisas, aí chega um momento que a pessoa abandona a fé, né? Eles saíram dos nossos, diz o apóstolo João, porque nunca foram dos nossos. Fizeram parte da igreja visível, mas nunca da igreja invisível. E é algo importante percebermos
Porque isso serve como um autoquestionamento. Será que eu estou me escondendo atrás da realidade que faço parte da igreja visível, dizendo que eu sou um crente? Quais são as evidências que eu tenho da minha conversão? Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu amo a vida de oração, eu amo estar na igreja. Domingo é o dia que eu reservo só para o Senhor e é dele somente. Podemos fazer parte da igreja visível, mas não da igreja invisível. A segunda observação importante é que todo crente verdadeiro vai procurar estar em comunhão com seus irmãos nas igrejas locais. Queridos, um dos desejos que nós temos é aquilo que a gente chama de senso de pertencimento, né? A gente quer pertencer a algum lugar. Afinal de contas, você percebe como adolescente ele quer pertencer a uma tribo? Se todo mundo corta o cabelo, lembra quando o Ronaldinho deixou aquele cabelo ridículo aqui no assim? Eles fizeram aquilo também. É um senso de pertencimento. Aí todo mundo se veste de preto. Aí fica aquele tanto de menino vestido de preto. Mas não se engane, adulto tem isso também. Não tem aqueles caras da moto que se veste tudo igual? Tem um senso de pertencimento, queridos. Todos nós temos um senso de pertencimento. Isso é natural. Porque nós fomos chamados para pertencer a um povo. Nós somos chamados para pertencer ao povo de Deus. Nós falamos igual. Nós lemos o mesmo livro todo dia. A gente se importa com as mesmas coisas, nós temos os mesmos valores. Por isso é irracional ou ilógico, no mínimo improvável, que um verdadeiro crente diga: eu sou crente, pastor, mas eu fico em casa, tá bom? Eu fico em casa. O verdadeiro crente, ele quer estar junto com os crentes. Ele vai fazer questão de ir até a igreja local. Afinal de contas, lá é a igreja do Deus vivo. E então lá ele quer ser instruído na palavra, ele quer ouvir a pregação, ele quer servir a igreja com seus dons, e todos os crentes recebem os seus dons. O verdadeiro crente, ele quer estar dentro da igreja. A terceira observação, que está muito vinculada a essa segunda, é que no caso de desigrejados, ou seja, pessoas que rejeitam o conceito de igreja local e que não veem necessidade de estarem ou de fazerem parte de uma igreja local, fica difícil aceitar o fato que elas são verdadeiros crentes. Por isso, quando a pessoa diz assim: ah, pastor, eu sou evangélico, já ouvi algumas vezes isso, eu sou crente. E qual é a igreja que você frequenta? Ah, pastor, não frequento igreja nenhuma não, mas eu assisto Augustus e o Hernandes. Tenho certeza que o próprio Augustus e Hernandes ia dizer que você é um louco. Você precisa ir para a igreja. Não existe, biblicamente, a ideia de um desigrejado. A não ser que a pessoa está lá no meio do mato, num lugar muito ermo. É raro, mas isso pode acontecer. Mas o fato é que o crente quer estar com os crentes. O crente quer ver os seus irmãos. O crente quer conversar com os seus irmãos. Saber como foi a semana dele. Amar esses irmãos. Apoiar esses irmãos em meio às lutas e dificuldades. Orar por eles e com eles. Estar no meio dos crentes. Meus queridos, esse é o primeiro destaque que o apóstolo Paulo faz, que as igrejas visíveis são a igreja do Deus vivo. Mas há um segundo destaque que Paulo dá, ainda no versículo 15, na parte final. Primeiro, que ela é a igreja do Deus vivo, e segundo, que ela é coluna e baluarte da verdade. Se a primeira característica diz respeito a quem é o dono da igreja, agora, então, ele diz o que é a igreja propriamente dito. Coluna e baluarte da verdade. Essas palavras coluna e baluarte, elas são sinônimas. E não existe uma diferença significativa entre elas. Elas apresentam a mesma ideia. É como se a igreja local, a igreja do Deus vivo, fosse algo que conserva a verdade. Coluna a gente sabe que é algo que sustenta. Não é isso? Então, o que sustenta a verdade de Deus nesse mundo? É a igreja. Já viu aquela história de que a verdade é relativa e cada um tem a sua? Isso é uma grande mentira. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma verdade. E aqui a palavra do Senhor diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Não de uma verdade, mais uma verdade, mas da verdade. É a igreja de Cristo, as igrejas locais. É esse o papel delas. E é com isso, irmãos, que o nosso papel, o papel que Deus deu para nós, como igreja local, é proteger a verdade, lutar pela verdade, transmitir a verdade por meio da pregação.
Deus confiou a nós, nova aliança, o papel de sermos voz profética nesse mundo, de falarmos a verdade de Deus, a verdade que há em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Não é nos calarmos, nos conformarmos com o mundo, acharmos que aquilo que Deus diz é ser demasiadamente severo com as coisas. Não! Aquilo que Deus diz que não é bom, pronto e acabou. Não vamos inventar, não vamos querer corromper a verdade de Deus. Se o nosso papel é conservar a verdade, pregar a verdade, qual será o nosso papel se nós abandonarmos isso? Se o sal vier a se tornar insípido, qual é o valor dele? Se a nossa igreja perder a visão de pregar a verdade, de denunciar os pecados em amor, nós perderemos a nossa função. Seremos uma união social, um grupo de pessoas que gostam umas das outras, mas nunca uma igreja. A verdadeira igreja de Cristo, antes de tudo, ela é conhecida pela pregação do Evangelho, independente das consequências, independente daquele que ouve. Ainda que seja necessário a igreja passar por perseguições, a igreja prega a verdade. A verdade que não é sua, é a verdade de Deus, que o Senhor generosamente concede à sua igreja. E então, no versículo 16, o apóstolo Paulo começa a definir o que é essa verdade que ele falou no final, no versículo 15. O versículo 16, meus irmãos, é o resumo do credo da igreja do primeiro século. Aqui nós podemos perceber, até na sua Bíblia você vai perceber que tem uma estrutura diferente, né? Não está como um texto seguido um do outro. Há como se fosse estrofes. Então, aqui, o papel da igreja é olhar para essa verdade que está sendo descrita aqui, descrita aí no versículo 16, e pregar como coluna e baluarte dessa verdade. Pregar, anunciar essa verdade. E que verdade é essa que a igreja proclama? E aí nós chegamos na segunda parte da nossa exposição, versículo 16, onde Paulo descreve a verdade sobre a qual a igreja está fundamentada e é a verdade a qual ela proclama. Versículo 16, Paulo começa dizendo assim: evidentemente, ou seja, como você já sabe, Timóteo, é evidente que você sabe disso e que a igreja sabe, grande é o mistério da piedade. Para a gente entender isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de piedade. Piedade, diferentemente do que a gente imagina, não é o mesmo que pena. Não é isso. Piedade é uma característica que você atribui a uma pessoa que é o mesmo da pessoa ser uma pessoa pia. Não tem um nome de papo, é pio fulano, né? Significa piedoso. O que é então ser uma pessoa piedosa? É uma pessoa que vive verdadeiramente o cristianismo. Então, grande é o mistério do Evangelho. Grande é o mistério do verdadeiro cristianismo. E ele também é chamado de piedade porque gera piedade na vida dos crentes. Mas então, pastor, se é um mistério, como é que o senhor vai saber o que é? Ele está dizendo que grande é um mistério. O que é exatamente esse mistério? Ele é um mistério porque ele estava oculto antes. Como assim? Ele estava oculto antes? Sim. Ele estava presente no Antigo Testamento por meio da lei, foi anunciado pelos profetas, foi antecipado pelas cerimônias levíticas, cantadas pelos salmos. Todo o Antigo Testamento fala desse mistério que foi revelado na pessoa de Cristo. Percebam que sempre que Paulo fala de um mistério, ele diz qual é esse mistério. Grande é o mistério da piedade. Aí ele define o que é o mistério. E esse mistério ele é grande no sentido que ele é glorioso, profundo, ele é a essência da verdadeira religião. E então Paulo começa a descrever qual é esse grande mistério que estava presente lá no Antigo Testamento por meio de sombras, por meio de tipos, mas que quando chega no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, deixa de ser um mistério. Era um mistério, mas para a igreja agora é uma verdade que nós conhecemos. E aí Paulo descreve esse mistério por meio de 6 sentenças, que nós podemos perceber aí no versículo 6. Mas por que está escrito assim de uma maneira tão estranha aí no texto, né? Vocês podem se perguntar. É porque isso que o apóstolo Paulo colocou aí, queridos, é uma poesia. No texto em português não parece, mas do grego, quando você lê, há uma rima, há um balanço, há um equilíbrio na sonoridade das palavras,
Na forma como o apóstolo Paulo estrutura aí, é um credo, mas que também era um cântico que os cristãos cantavam no primeiro século. Nós não sabemos ao certo se Paulo compôs esse hino ao escrever, ou o mais provável é que Paulo se apropriou de uma confissão de fé, de uma profissão de fé já presente na igreja do primeiro século e registrou isso. E quando ele registra, tem a chancela apostólica. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não cantam isso? É esse o mistério que está revelado para vocês. É isso que está claro agora para vocês. E sobre esse hino, é bom destacar 3 coisas. Primeiro, que esse hino não é um hino exaustivo. Ele não fala, por exemplo, da segunda vinda de Cristo. Ele não narra a história de maneira mais detalhada. Então, ele é um hino objetivo. Ele fala do nascimento e glorificação do Senhor Jesus Cristo, mas não da segunda vinda. Há uma segunda coisa que podemos considerar sobre esse hino, é que ele vai dizer que esse é um mistério que estava oculto, mas que agora, com a encarnação de Jesus e ressurreição dele, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o mistério dos apóstolos, e com o ministério dos apóstolos, esse mistério agora já foi revelado. Então, meus queridos, não há nenhum mistério na Bíblia que não seja revelado. Só uma coisa que a gente não sabe: o dia que Jesus vai voltar. Isso aí ele não disse. Mas todos os mistérios descritos da antiga aliança foram revelados em Cristo Jesus. O que significava aquele homem com roupas limpas, entrando dentro de um templo, sacrificando animal, aspergindo sangue sobre o povo? Significava Cristo, o sumo sacerdote que se oferece como sacrifício em prol do seu povo. Mas o que significava então aquele animal que era imolado no dia da Páscoa? Significava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significava aquele templo onde toda vez que ele era construído, a nuvem de glória entrava? Apontava para Cristo. Lembram-se de Cristo no Monte da Transfiguração? O que acontece? Uma nuvem de glória vem sobre o verdadeiro e definitivo templo de Deus, Cristo Jesus, pois nele habita toda a plenitude da divindade. Aquele templo apontava para ele. E ele graciosamente nos fez templinhos. Pequenos blocos dessa construção maravilhosa em que ele é a fundação. Terceira coisa que eu preciso destacar antes de abordarmos essa poesia é que nós vamos perceber que segue uma sequência não muito histórica, mas uma sequência lógica dos principais fatos da vida do Senhor Jesus Cristo: a encarnação, ressurreição, ascensão, a evangelização e a glória final. Então Paulo fala que grande é o mistério da piedade. Vejamos então, por meio dessas 6 afirmações, quais são, ou melhor, qual é esse mistério da piedade por meio das 6 afirmações. Primeira afirmação, Paulo diz: aquele que foi manifestado na carne. Aqui é uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus que habitou entre nós, que se fez um de nós, que se fez homem, e ele está falando aqui ao nosso Redentor. A nossa fé, o mistério que nós esperávamos tanto conhecer, que a igreja almejava, é o Deus que se tornou homem, aquele que se manifestou em carne. Essa é a essência do mistério que estava oculta no Antigo Testamento. Mas não só isso, ele foi justificado em espírito. A ideia de justificado aqui não é a mesma ideia que nós temos, que nós somos injustos e Deus em Cristo nos justifica. A ideia aqui, o contraponto que está sendo apresentado, é entre a encarnação de Cristo e a ressurreição. Ele encarnou, mas ele ressuscitou por meio da ação do Espírito Santo. Houve uma ação do Espírito Santo. Terceiro, ele foi contemplado por anjos. Meus queridos, santos anjos de Deus o adoraram quando ele subiu aos céus. Lembram-se do Salmo 24? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus. Ele é o Rei da Glória. E nós podemos imaginar aquele tanto de anjo cantando: deixe o Rei da Glória entrar. Os anjos contemplando o Rei da Glória, subindo aos céus, depois de ter vencido Satanás e ter ressuscitado ao terceiro dia. Mas não parou aí.
O mistério foi revelado também porque ele foi pregado entre os gentios. Aquilo que os judeus conheciam por meio de sombra e que era oculto para aqueles que eram gentios, se tornou claro não só para judeus, mas também para gentios. Isso incluiu os crentes de Éfeso. Vocês, crentes de Éfeso, que não são judeus, são gentios, vocês conhecem esse mistério também. Não ficou só entre os judeus. E mais, ele diz ainda, crido no mundo. Não foi só em Jerusalém que acreditaram em Jesus. Várias pessoas em todo o mundo pregaram o evangelho a toda criatura. Em todos os lugares e o Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E por fim, recebido na glória. Ele não só entrou nos céus e foi contemplado pelos anjos, mas o mistério de Deus na pessoa de Cristo se concretiza quando o Filho de Deus assenta-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele recebe toda a honra e toda a glória, porque ele é digno de receber toda a adoração, porque ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Meus queridos, nessas 6 estrofes, Paulo resume o mistério da piedade. Esse mistério, na verdade, ficou bem registrado aqui na nossa Bíblia. Você está querendo um mistério, meu irmão? Leia a Bíblia. Você vai descobrir vários mistérios, especialmente se você ler do Antigo para o Novo Testamento. Aquilo que você vê de uma maneira tão turva no Antigo Testamento, esse mistério é bem revelado e fica bem claro. Bem, queridos, na nossa exposição de hoje, percebam que nós vimos. Paulo diz para Timóteo, eu tenho algumas instruções para lhe passar, porque há problemas na igreja de Éfeso, e pode ser que eu demore na Macedônia, e vai resolvendo algumas coisas aí. Mas lembra que o trabalho que você está fazendo é um trabalho muito sério, e que você precisa fazer logo esse trabalho. Afinal de contas, aquilo que você está lidando é a igreja do Deus vivo. Não é qualquer coisa. Timóteo, o seu trabalho, você não está mexendo com qualquer coisa. É a igreja do Deus vivo. Ela é coluna e baluarte da verdade. E ela anuncia essa verdade, que é que Jesus se encarnou, ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, foi adorado pelos anjos, foi pregado em todo o mundo, crido entre as nações, e agora ele está glorificado à destra do Deus Pai. Ele haverá de voltar para julgar vivos e mortos. Por isso que é tão crucial, Timóteo, que você estabeleça bons presbíteros e bons diáconos. Porque é com isso que você está lidando. Não é com qualquer coisa. É a igreja do Deus vivo. Bem, quais lições práticas nós podemos trazer para nós? Como de costume, quero trazer 4 aplicações, meus queridos. Primeiro, nós não devemos imaginar que o cristianismo é uma religião de coisas misteriosas e ocultas para a igreja. Bem, é muito comum nós percebermos em alguns meios evangélicos as pessoas que cantam assim, eu quero viver o sobrenatural. Já viu isso? A gente não vive o sobrenatural, a gente vive o natural. Lembra-se que Deus governa o mundo por sua providência? Nós falamos sobre isso de manhã. O que é Deus governando o mundo pela providência? É pelo natural. Irmãos, Deus não age só quando acontece uma coisa misteriosa, não. Deus governa cada coisa. Cada coisinha está debaixo do governo de Deus. E nós, como crentes, não precisamos ficar buscando mistério. Eu não sei, eu quero crer que isso não acontece aqui. Mas lá em Salvador é muito comum as pessoas diziam, eu vou no culto da casa da irmã fulana. Não sei porque geralmente é uma irmãzinha, né? Eu vou no culto da irmã fulana porque lá é o culto do mistério. Porque lá tem um negócio, vem a palavra profética para mim. O mistério vem para mim. O irmão caiu no mistério. Meus irmãos, o mistério já foi revelado. Você quer saber qual é o mistério que você precisa? Cristo veio, Deus se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, adorado pelos anjos, está à destra de Deus Pai, onde haverá de voltar para julgar vivos e mortos. Esse é o mistério que você deve saber. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento. E é por isso que nós devemos ler a Bíblia, porque esse mistério está registrado de maneira infalível aqui nesse livro. É por isso que é a palavra de Deus que diz o que é a igreja. É a palavra de Deus que diz como a igreja deve ser governada. Nós não ousamos fazer nada que a palavra de Deus não ensine e não mande.
Porque nós não estamos lidando com qualquer coisa. É o povo que Jesus morreu na cruz do Calvário para poder comprar para Ele mesmo. E é por isso também que nós não cremos em novas revelações da vontade de Deus. O mistério da piedade foi revelado. A verdade já foi confiada à igreja e Deus a escriturou por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, nós podemos ter, sim, dificuldade quando alguém diz: eu tenho uma revelação de uma nova doutrina. Ou então, Deus me apareceu e me ensinou uma coisa que não está na Bíblia. Ou Deus me deu uma revelação que nem os apóstolos tiveram. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Todas as seitas nascem assim, meus queridos. Todas as seitas nascem com um profeta ou uma profetisa, não é assim? Mas a palavra de Deus diz que ainda que um anjo venha e fale uma nova doutrina, seja anátema, seja desprezado, seja tratado como um lixo. Nós temos a doutrina de Cristo nas Sagradas Escrituras. Nós não precisamos de nenhuma profetisa para nos dizer o que é a verdade de Deus. Nós não precisamos de nenhum outro profeta, a não ser do nosso supremo profeta, Jesus Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós defendemos, como igreja reformada, o princípio do sola escritura. Deus, você quer que Deus fale com você, meu irmão? Leia a Bíblia. E como alguns já dizem, você quer ouvir a voz de Deus falando com você? Leia a Bíblia em voz alta e Deus vai falar com você em voz alta. Leia esse livro. Ame esse livro. Não espere novos mistérios. Não espere nada a não ser o conhecimento que Deus lhe dá por meio das Sagradas Escrituras. A segunda aplicação é que a verdade de Deus, a verdade que Deus deu à igreja, ela deve ser proclamada. Vejam, como Paulo diz aqui, que grande é o mistério da piedade. E que essa igreja também, ela é coluna e baluarte dessa verdade que é o mistério da piedade. Meus irmãos, nós como igreja, e especialmente como igreja local, devemos saber que nós somos detentores da verdade de Deus. Nós preservamos a verdade. Nós transmitimos a verdade de geração em geração. Nós não podemos perder aquilo que Deus diz que nós somos. Não podemos perder de vista. É por isso que no estudo, é por isso que em aulas, nós não podemos nos acovardar. Nós temos que dizer a verdade de Deus, conforme as Escrituras diz. A igreja, meus irmãos, muitas vezes não é o lugar onde tudo fica em paz, em detrimento da verdade. O próprio Jesus disse que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Como que nós vamos pregar a verdade e ter paz com todo mundo? Estevão, enquanto ele dava o seu testemunho diante dos mestres da lei, o texto bíblico diz que eles rilhavam os dentes de tanto ódio de Estevão. Esbofetearam o nosso Redentor. Paulo, tadinho, quando ele pega para descrever o tanto que ele já apanhou, naufrágios, açoites. Esse é o chamado da igreja. Sofrer em nome da verdade. Porque nós, pregando o evangelho, falamos a verdade. Nosso papel é proteger a verdade de Deus. E nisso nós vamos perder membros. Nisso vamos perder amigos. Mas nós nunca podemos perder a nossa fidelidade ao Senhor. Falando a verdade em amor. Mas a verdade deve ser dita. Porque o que nós somos é coluna e baluarte da verdade nesse mundo. Ainda que seja necessário cada um de nós ser lançado na prisão, açoitados. Esse é o preço do verdadeiro cristianismo. Defender a verdade, sustentar a verdade aqui nesse mundo. A terceira aplicação que nós temos aqui, que podemos tirar do nosso texto, é de saber que a nossa igreja local é uma manifestação da igreja descrita aqui. A igreja do Deus vivo existe aqui nesse mundo, em meio às igrejas locais, meus irmãos. E todas aquelas que professam a verdade do Evangelho, revelado por meio das Escrituras, essa é uma igreja verdadeiramente evangélica. Parece que quando nós começamos a apresentar falsas igrejas, a ideia é que nós estamos dizendo que a nossa igreja é melhor do que as outras. Não é o ponto. Nós devemos saber quais são as verdadeiras igrejas. As verdadeiras igrejas são aquelas que defendem o mistério do Evangelho. Aquelas igrejas
que anunciam quem é Jesus. Jesus é Deus. Ele ressuscitou, morreu, foi recebido na glória, está à destra de Deus Pai. E saibamos, estejamos certos, que a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, ela é bem maior do que a nova aliança. Ela é bem maior do que a igreja presbiteriana. Ela é bem maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Deus derrama a sua graça dele, de tal forma que nós não reconhecemos, nós não conhecemos diversos irmãos, mas nós temos como saber quais são as falsas igrejas. E ao sabermos quais são as falsas igrejas, onde prega-se um falso evangelho, devemos olhar para a nossa mesma e dizer: será que a nossa igreja tem sido coluna e baluarte da verdade? Queridos, existimos há 39 anos. Temos sido coluna e baluarte da verdade na cidade de Mogi Guaçu? Será que nós temos demonstrado os frutos da igreja do Deus vivo? Uma igreja poderosa, uma igreja fervorosa, que se envolve com missão, que anuncia o evangelho, em que as pessoas têm vida santa. Será que nós somos essa igreja? Temos essa marca? Que sejamos, queridos. Que saibamos o que Deus quer que sejamos. Que é uma igreja viva, porque serve a um Deus vivo e que defende a verdade de Deus. A quarta e última aplicação é que é importante vermos as igrejas à luz desse ensino de Paulo. Paulo está falando aqui, Paulo não está falando aqui de templos, de prédios, mas de conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas, de crentes de uma determinada localidade. E é por isso, queridos, que em primeiro lugar, não quero idolatrar prédio. Nós não podemos transformar um instrumento maior do que aquele que usa o instrumento. Mais importante é o bisturi ou o médico? Mais importante é a igreja, os crentes ou um prédio? E nós, irmãos, estamos vivendo um período de construção. Isso é muito bom, isso é bênção de Deus. Deus tem abençoado a gente de maneira maravilhosa. Mas nós podemos flertar com um pecado de darmos mais valor a uma construção do que a igreja, a nossa vida como igreja. À medida que Deus nos abençoa, surgem novos desafios e novas provações. Aquele crente que Deus abençoa com muito dinheiro, ele tem que tomar cuidado para não colocar o dinheiro naquele lugar. O crente que Deus abençoa com a grande empresa e poder sobre diversas pessoas, é uma bênção de Deus, mas ele tem que tomar cuidado para não pisar nos outros. Uma igreja que é abençoada por Deus, construindo um prédio, ela tem que tomar cuidado para que isso não se torne um ídolo. E ela viva sempre na expectativa daquilo que ainda vai ser. Nós devemos viver o que nós já somos hoje. Nós já somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ainda que algum dia o Estado se levante e tire esse prédio de nós, Nova Aliança, nós continuamos sendo a igreja presbiteriana Nova Aliança, debaixo de uma árvore, ou num sol escaldante como o de hoje. Continuaremos sendo a igreja de Cristo, o povo que proclama a verdade do Evangelho. E é por isso, é a essa igreja, não a um prédio, que Deus confiou a verdade. E eu quero falar com vocês, crianças, o que é a igreja para vocês? Deixa-me dizer o que é a igreja segundo aquilo que a palavra de Deus diz. A igreja é onde você aprende a verdade do Senhor. Vocês ouvirão várias verdades. Um amiguinho, um professor, um colega, vai dizer, não, isso é a verdade. Mas o que você tem que fazer é buscar essa verdade à luz da palavra de Deus. Aqui é o lugar, tanto na sua casa, com seus pais, como nesse lugar é que você é treinado, ensinado na verdade de Deus. É a igreja, filhos da aliança, que vão te mostrar o caminho para a salvação. É a igreja que vai lhe ensinar o caminho certo e o caminho errado, junto com seus pais. O nosso papel não é de ser pais de vocês, mas junto com seus pais, conduzir vocês aos pés do Redentor, de tal forma que vocês cresçam, fugindo das consequências do pecado, que vocês cresçam amando o Senhor. Ame esse lugar, ame as pessoas que estão aqui.
É nesse lugar que você encontra os seus verdadeiros amigos. Os seus melhores amigos são aqueles que servem a Jesus. Esses são os seus melhores amigos. É nesse lugar que você encontrarão pais e mães espirituais. Nesse lugar vocês serão pastoreados. Amem a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E para você que está conosco nessa noite, e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez você chegou aqui desavisado sobre a importância da igreja. Você diz, vou para a igreja para agradar alguém. Não tem nada para fazer em casa? Acho que não tem nenhum jogo interessante hoje, não sei. Vou na igreja, né? Você não entrou em qualquer lugar. Você não entrou em um shopping. Você não entrou em um lugar que tem um bocado de gente junta só. Você está em um lugar santo. Quando você entrou por aquele lugar e os santos de Deus em Cristo se reuniram, você pisa em terreno santo. Porque é nesse lugar que o Deus vivo se manifesta. É nesse lugar que é coluna e baluarte da verdade, que a verdade de Deus em Cristo é anunciada, que o mistério da piedade é revelado, que Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi pregado entre os gentios, adorado pelos anjos, e que está sentado à destra de Deus Pai, da onde haverá de voltar para julgar vivos e mortos. Ele é proclamado. É nesse lugar, você não entrou em qualquer lugar, e é nesse lugar que prega a verdade, que o Evangelho de Deus, que é a verdade, se apresenta diante de você. Arrependa-se do seu pecado. Creia no Evangelho de Cristo e será salvo você e sua casa. Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tenha diante de você o maior dos mistérios, que é Cristo como nosso Deus e o nosso Redentor. E que você se renda aos pés dele nessa noite, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Grande é o mistério, Senhor, da vida cristã. Grande é o mistério da piedade. Esse mistério que teve um preço para ser revelado. O preço do teu sangue. O preço da sua humilhação na cruz. Do Senhor ter sido ofendido, ter sido espancado, mas também esse mesmo Evangelho que nos apresenta o Deus da glória, esse mesmo Evangelho que nos diz o que é a igreja. Ó Senhor, nos faz amar esse mistério da piedade, nos faz amar essa mensagem, nos faz andar com irmãos que amam a mensagem do Evangelho, nos faz amar a Tua igreja, Senhor. Perdão por toda irreverência que temos ao entrar nesse lugar. Vamos para a igreja como se fôssemos a qualquer lugar, Senhor. Ó Senhor, que o nosso coração seja aquecido pela ação do Teu Santo Espírito. Que o nosso coração se aqueça ao vir para esse lugar, onde a Tua verdade é proclamada, onde o Evangelho da glória de Deus é anunciado. Que a Tua verdade, Senhor, todos os dias em que abrir essas portas seja proclamado. Nos ajuda, Senhor, a sermos a coluna e baluarte da verdade na nossa cidade, no nosso bairro e onde quer que formos. Abençoa a nossa igreja Nova Aliança, Senhor. Nos faz ter as marcas de uma verdadeira igreja bíblica que sustenta a verdade. Nos faz ter temor quando elegemos presbíteros e diáconos, porque nós não estamos lidando com qualquer lugar, mas estamos lidando com a igreja do Deus vivo. Nos dá um santo temor, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.